Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar na vida e obra de uma figura realmente notável na história brasileira, Anália Franco. Olá, uma figura fascinante, sem dúvida. Temos em mãos um material muito rico, um verbete bem detalhado sobre ela lá da Enciclopédia Espírita Online. Vai ser nosso guia nessa exploração. Ótimo ponto de partida. O objetivo aqui é entender o impacto imenso dessa mulher. Ela foi professora, jornalista, escritora, filantropa, conhecida como a grande dama da educação brasileira, né? Sim, esse título é muito forte. E a gente quer ir além desses títulos, sabe? Entender a força do trabalho pioneiro dela, ainda mais pensando no contexto, que era bem desafiador. Com certeza. E a escala do que ela construiu é algo que, nossa, chama muita atenção, né? Mais de 70 escolas. 70, e não só escolas. Pois é, 23 asilos para órfãos, albergues, oficinas, uma rede social, assim, gigantesca. Exato. E isso numa época com tantas limitações, né? Principalmente para as mulheres. A gente precisa entender como isso foi possível. E esse contexto é crucial mesmo. Para a gente ter uma ideia do tamanho da obra da Anália Franco, a gente precisa visualizar o Brasil daquela época. Segunda metade do século XIX, comecinho do século XX, a gente está falando de um país que saiu do Império, virou república, Sim. mas que continuava, assim, profundamente conservador, patriarcal. A escravidão foi uma realidade por muito tempo ali, né? Até 1888, né? Exato. E o catolicismo era a força religiosa dominante, muito presente em tudo. Entendi. E a educação nesse cenário? Então, o acesso à educação formal era para pouquíssimos, um privilégio. Para a elite, o ensino básico muitas vezes era em casa mesmo. Ah, sim. Escolas de primeiras letras, assim, eram raras. E a formação dos professores era bem precária, muito na prática, sabe? Como auxiliares. A Reforma Couto Ferraz de 1854 até previa isso. Entendi. É nesse ambiente que a vocação da Anália começa a brilhar de um jeito extraordinário. De ela nasceu Anália Emília Franco, lá em Resende, no Rio, em 1853. Veio de uma família católica tradicional e tem um detalhe importante. A mãe dela era professora. Isso deve ter pesado, né? Uma influência marcante, com certeza. Parece que sim. Aí a família se mudou para São Paulo quando ela tinha uns 8 anos. Certo. E essa paixão pelo ensino veio cedo mesmo, olha só. Com 15 anos, em 1868, ela já estava no curso de magistério. 15 anos? Nossa, bem nova. E logo depois já começou a dar aulas, como auxiliar da mãe. E esse comecinho dela coincide com um período de agitação de ideias, né? O tal Manifesto Liberal é dessa época. O que era isso? Sim, 1868 foi o ano do Manifesto Liberal. Foi um momento em que começaram a circular mais forte algumas ideias, sabe? Sobre mais liberdade política, críticas ao poder central do império, e até a questão da abolição ganhava mais espaço no debate público. Assim, não dá para dizer que uma coisa causou a outra diretamente, mas é interessante notar que a Anália começa a trajetória dela no momento em que o país estava se questionando, né? E essa atmosfera de mudança parece que combinou com o espírito dela. Essa conexão com ideias de transformação fica bem clara. O pensamento da Anália Franco, desde cedo, se alinha com aquela crença no poder da educação para todo mundo, sem distinção, com a urgência de acabar com a escravidão e com a necessidade da mulher ter seu espaço, da emancipação feminina. Entendi. Esses pilares vão guiar toda a ação social dela, que é impressionante. E tem um exemplo muito forte disso logo no início da carreira, né? Aquela questão da Lei do Ventre Livre, de 1871. Ah, sim. Importantíssimo. Essa lei libertava os filhos de mulheres escravizadas, mas eles ficavam com os senhores até os 8 anos. Só que na prática, muitas crianças acabavam negligenciadas, né? Viravam um fardo, sem retorno financeiro para os senhores, e iam parar nas ruas. Exatamente. Uma situação terrível. E como a Anália reagiu, Elis? Ela já era professora concursada em Jacareí, né? No interior de São Paulo. Isso. E ela se mobilizou por essas crianças, usava o talento dela com as palavras para escrever cartas assim muito emocionantes para as esposas dos fazendeiros, pedindo ajuda. E ela criou a casa materna para acolher esses pequenos.
que iniciativa. E tem um episódio aí que diz muito sobre os princípios dela. Ofereceram um imóvel para ela sem aluguel, uma ajuda em tanto. Ótimo. Mas tinha uma condição. Não podia misturar crianças brancas e negras. Segregação. E o que ela fez? Não acredito. Ela recusou na hora. Preferiu continuar pagando aluguel em outro lugar, mesmo com dificuldade, do que aceitar a segregação. E quando o dinheiro do salário não dava para manter a casa materna, ela mesmo ia para a rua pedir doação. Nossa, pedir esmola na rua, uma professora. Imagina a cena, uma mulher, professora, pedindo esmola para sustentar crianças negras, filhas de escravos. Em plena monarquia escravocrata, católica. Isso devia causar um rebuliço enorme na cidade, né? Com certeza absoluta. Esse tipo de atitude era vista como um desafio, quase como subversão. Tem relatos, como os que a pesquisadora Tsuzuko Kishimoto reuniu, que dizem que parte da população local achava ela perigosa. Perigosa. Por ajudar crianças? Viam com maus olhos essa proteção a filhos de escravos, o ato de pedir ajuda na rua. Mas, por outro lado, essa coragem dela também atraiu apoio, sabe? De grupos abolicionistas, republicanos. Ah, entendi. Viam nela uma aliada na luta por mudanças. Fica muito clara a fibra dela, a determinação, desde muito jovem. Que história. E depois dessa experiência em Jacareí, ela seguiu carreira, passou por Guaratinguetá e em 1877 se formou na Escola Normal, lá na capital, em São Paulo. Foi até elogiada na imprensa. Sim, ela se destacava. E aí entra outra faceta dela, a escrita, o jornalismo. Como isso aconteceu? O talento para escrever sempre teve ali, né? Desde aquelas cartas em Jacareí. Depois de formada, ela começou a colaborar com jornais, revistas, usava a imprensa como mais um espaço para defender as ideias dela sobre educação, sobre direitos. Faz todo sentido. E com a abolição em 88 e a proclamação da República em 89, o trabalho dela ganhou ainda mais força, mais impulso. Ela fundou 2 colégios gratuitos, um para meninos e outro para meninas, e criou uma revista própria, o Álbum das Meninas. Isso depois de já ter escrito para outras publicações femininas. Interessante essa conexão com a República. Ela era uma entusiasta do novo regime? Apoiava? Olha, ela vê com bons olhos os ideais republicanos, né? Igualdade, progresso, ela simpatizava com o Partido Republicano. Mas a Anália tinha uma postura bem crítica, bem pragmática. Ah, não era uma adesão cega. De jeito nenhum. Nos textos dela, ela apoiava a República sim, mas não deixava de apontar o dedo para as injustiças, para os privilégios que continuavam existindo mesmo com o novo regime. Ela não se iludia fácil com promessa política, sabe? O foco dela era na ação concreta. No trabalho, o lema era esse, trabalho. E que trabalho impressionante. Chegamos a 1901, um ano-chave, né? A fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Como é que isso funcionava? Essa associação foi um marco. Ela criou junto com outras 20 senhoras da Sociedade de São Paulo, no início, e essa associação virou a espinha dorsal de toda a obra dela dali pra frente. Tipo uma organização central. Exatamente. Uma espécie de guarda-chuva que administrava e ajudava a expandir uma rede incrível de instituições. A gente está falando de mais escolas maternais, primárias, creches, como o albergue diurno para os filhos de mães jornaleiras. Pensando nas mulheres que trabalhavam fora. Que visão! Muita visão. E tinha bibliotecas populares, escolas noturnas para adultos, oficinas profissionalizantes ensinando ofícios práticos. Que tipo de ofícios? Costura, tipografia, encadernação, coisas que davam uma profissão mesmo. E além disso, asilos para órfãos, liceus, abrigos temporários, até postos de atendimento médico. Era uma estrutura muito completa de amparo social. É uma visão muito ampla de assistência mesmo. E ela não parou por aí, né? Continuou inovando dentro dessa estrutura. Sim, sempre inquieta. Em 1902, ela cria o Liceu Feminino. Esse tinha um objetivo bem estratégico, formar professoras já alinhadas com os métodos pedagógicos dela para trabalhar nas próprias escolas da associação. Inteligente. Formar a própria mão de obra qualificada. Exato. Em 1903, ela lança a revista A Voz Materna.
que servia para divulgar o trabalho, mas também era uma plataforma para as ideias pedagógicas e morais dela. E em 1911, ela realiza um dos projetos talvez mais ambiciosos, a compra da Chácara Paraíso. Uma propriedade enorme, né? Que tinha sido do Padre Feijó, uma figura histórica importante. O que ela fez lá? Ela transformou essa Chácara Paraíso na colônia regeneradora Dom Romualdo de Seixas. O nome era uma homenagem a um arcebispo da Bahia, conhecido pela caridade, que inspirava ela. E o que era essa colônia regeneradora? O objetivo era ousado, muito à frente do tempo dela. Era acolher e oferecer um caminho de regeneração, como se falava na época, para mulheres que eram marginalizadas pela sociedade. Ex-prostitutas, mães solteiras, mulheres em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade. Nossa. Ela queria oferecer não só um teto, mas educação, trabalho, dignidade. É a materialização perfeita daquela frase dela, que o Zeus Vantuio cita. Conceber o bem não basta, é preciso fazê-lo frutificar. Que frase forte. É isso. Não adiantava só ter a ideia, tinha que botar a mão na massa, fazer acontecer e gerar resultado. É fascinante pensar na logística, na gestão que precisava para manter tudo isso funcionando naquela época. E a vida pessoal dela, como se encaixava nisso tudo. Parece que a vida pessoal e a missão social eram uma coisa só, sabe? Em 1906, ela se casa oficialmente com Francisco Antônio Bastos. Ah, o marido dela. Sim, mas ele já era um colaborador muito próximo há anos, o braço direito dela nas obras. Há relatos, como os do biógrafo Eduardo Carvalho Monteiro, que sugerem que oficializar a união foi também uma forma de proteger a reputação das obras, da associação. Como assim? Bom, a união de fato deles, sem casamento oficial, talvez pudesse gerar comentários maldosos na sociedade conservadora, né? E prejudicar a imagem das instituições. Entendi. Faz sentido. E tem um detalhe importante sobre ele, né? Tem sim. O Bastos era espírita convicto. E aí entra a questão do espiritismo na vida dela. Ele a influenciou porque ela veio de família católica. Ele provavelmente foi essa ponte. A Anália já tinha essa inclinação forte para a caridade e para a espiritualidade, e parece que ela encontrou no espiritismo respostas, um referencial filosófico, religioso, que fazia muito sentido com a visão de mundo dela e com o que ela já fazia na prática. E tem a questão da maçonaria também, né? Sim, a fonte menciona indícios de que o Bastos era maçom. E essa conexão pode ter sido importante para conseguir apoio, inclusive financeiro, da maçonaria para as obras da Anália, que precisavam de muito recurso, claro. E filhos? O casal teve. Filhos biológicos, não. Mas eles adotaram várias crianças e, na prática, cuidaram de uma família imensa, né? De milhares de pessoas assistidas pelas obras. Mas abraçar o espiritismo publicamente, imagino que não tenha sido fácil naquela sociedade tão católica. Fácil de jeito nenhum. Ser espírita no Brasil do começo do século XX era um desafio enorme. O espiritismo era muitas vezes visto com desconfiança, associado a práticas estranhas, até perigosas, pela Igreja Católica e por setores conservadores. Então isso trouxe mais problemas para ela. Sim, mas um foco de antipatia, de perseguição. Os críticos, muitas vezes, sem ter o que apontar de errado na gestão ou no impacto social do trabalho dela, usavam a fé espírita como arma. Tentavam desmoralizar, minar os projetos dela. Que barra! E como ela lidava com isso? Tentava esconder a criança dela? Ela era bem cautelosa publicamente, justamente para proteger as obras. A historiadora Samantha Lode Correia aponta isso. A Associação Feminina Beneficente e Instrutiva se declarava oficialmente leiga. Ah, leiga. Interessante. Sim. Nos estatutos estava previsto o ensino de valores morais universais, a crença em Deus, na imortalidade da alma, mas sem impor nenhuma doutrina religiosa específica. Respeitavam a fé das famílias das crianças. E práticas religiosas? Qualquer prática religiosa, culto, deveria acontecer fora das dependências das instituições. E a Anália se apoiava, numa base legal para isso, a chamada Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879. Que reforma foi essa? Por que era importante? Essa reforma Leôncio de Carvalho foi importante porque trouxe mudanças na educação pública, incluindo o princípio da laicidade.
Ela desobrigou, por exemplo, os professores de fazer juramento à fé católica, e isso abriu espaço para profissionais de outras crenças, ou sem crença definida. Entendi. Ela usava isso para defender o caráter não religioso das escolas dela. Exatamente. Mas mesmo assim, depois que ela se declarou publicamente espírita, a perseguição vinda de setores da igreja e as dificuldades financeiras parece que aumentaram. E é curioso que ela sofreu incompreensão até dentro do próprio movimento espírita, né? Pois é. Tem o registro de uma carta que ela recebeu em 1906. Era de um espírita lá de Uberaba, criticando ela por não usar a revista A Voz Materna para fazer uma divulgação mais explícita da doutrina kardecista. Criticando? Mas por quê? Ele achava que ela devia usar a revista mais para proselitismo, para divulgar a doutrina. Isso mostra bem como o foco da Anália era mesmo a ação social, a caridade na prática, a transformação pela educação, pelo trabalho, mais do que ficar só na teoria ou na divulgação religiosa, mesmo da própria fé dela. O foco era a prática. Totalmente. Mas nem tudo era hostilidade, né? Teve reconhecimento também, até de lugares inesperados. Tem aquela história do encontro com um padre. Ah, sim, essa é ótima. Um relato que saiu no jornal Unificação, lá em 1969, conta de um encontro dela com o padre Euclides, em Ribeirão Preto. Ela foi prestigiar um evento espírita lá. E como foi? Ele teria recebido ela com muito respeito e dito algo assim: "Olha, eu tenho esta batina que me abre muitas portas e até bolsas de dinheiro. A senhora professa uma doutrina nobre, mas que ainda é pouco compreendida, e isso dificulta seus passos." Nossa, E continuou: "Mas nós dois seguimos o mesmo caminho, procurar diminuir o sofrimento alheio. Essa é a verdadeira lei de Deus." que bonito isso. Um reconhecimento do trabalho dela, né? Acima das diferenças de doutrina. Exatamente. Uma demonstração tocante de respeito mútuo. Ele reconheceu o valor do que ela fazia. Anália Franco dedicou a vida inteira a essa causa. Trabalhou sem parar até o fim, né? Sim, incansavelmente. Ela faleceu relativamente jovem, com 65 anos, em 20 de janeiro de 1919. E a causa da morte? Foi uma das vítimas daquela terrível epidemia de gripe espanhola que varreu o mundo na época. E ela morreu ali mesmo, nas dependências da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva em São Paulo, no coração da obra que ela construiu. Que final simbólico, né? Olhando para trás, qual você diria que é o tamanho real do legado dela? Olha, é um legado imenso e que talvez, como o material que a gente está usando sugere, ainda não seja totalmente reconhecido. Especialmente nos estudos de pedagogia no Brasil. Por quê? Porque a filosofia dela era muito clara e muito potente. Era assim, acolher quem precisa, educar com afeto, com rigor também, mas, e esse é o ponto-chave, capacitar para o trabalho, para a autonomia. Diferente do simples assistencialismo. Muito diferente. O assistencialismo puro e simples pode acabar criando dependência, né? Ela praticava o que o espiritismo chama de caridade ativa, focada na promoção humana completa e integral. O objetivo era que a pessoa superasse a condição de necessidade e andasse com as próprias pernas. E além dessa obra social gigantesca, que chegou a mais de 100 instituições, espalhadas por 24 cidades, ela ainda teve tempo para escrever muito. Uma produção literária impressionante. Tinha romances como A Filha do Artista, A Filha Adotiva, tinha muitas obras didáticas para alunos e para professores, um novo manual educativo, manual das mães, livros de geografia, de aritmética. Nossa, bem completo. E textos com conteúdo moral forte, já refletindo a visão espírita dela, como as preleções de Jesus. Tinha um questionário para habilitação à assistência das sessões práticas de espiritismo, que ela escreveu com o marido, um compêndio de preces. E mais coisas ainda. Sim, poesias, peças de teatro infantil, como A Escolinha, canções, contos, muito intelectual completa, além de ser essa administradora e filantropa incrível. E o reconhecimento por tudo isso veio? Veio, sim, tanto em vida quanto depois.
Já em 1903, teve um senador, o Paulo Egídio, que fez um discurso no Senado Federal elogiando muito o trabalho dela na associação. O que ele disse? Ele disse algo como: realmente não conheço no Brasil uma senhora da sua estatura em dedicação e espírito. Esta mulher está fazendo os que os mais intrépidos homens não fizeram ainda. Forte, né? Muito forte. Para a época, então? Exato. E o Zeus von Tuil, que foi presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, ele destacou como a Anália foi uma prova viva da capacidade da mulher de ser agente de grandes transformações sociais, justamente numa época com tanto preconceito contra a emancipação feminina. E hoje tem o bairro, né? Pois é, o bairro Jardim Anália Franco, lá em São Paulo. Uma homenagem justa que mantém o nome dela vivo na cidade onde ela mais atuou. Então, juntando tudo isso que a gente conversou sobre Anália Franco, o que fica de essencial para a gente levar? Vemos essa figura pioneira na educação, na filantropia. Uma mulher de ação, né? Incansável. Sim, movida por um senso de justiça social muito profundo. Pela defesa da educação para todos, principalmente os mais vulneráveis, e pela emancipação da mulher. E tudo isso enfrentando barreiras gigantescas, sociais, religiosas, financeiras. E o jeito dela trabalhar, a abordagem dela, continua incrivelmente atual, né? Esse olhar para o desenvolvimento integral da pessoa. Não é só dar o básico, abrigo, comida. É investir em educação. Isso! Educação formal, formação moral e, o ponto crucial, capacitação profissional. Sempre com o objetivo final de gerar autonomia, dignidade. É um modelo muito poderoso. Que se contrapõe àquela caridade que, às vezes, mesmo com boa intenção, acaba gerando dependência, né? Ou sendo usada para outros fins. Exatamente. A Anália Franco nos lembra da força da ação que é guiada por princípios éticos sólidos. Mesmo quando tem incompreensão, perseguição, a coerência entre o que ela acreditava e o que ela fazia no dia a dia é algo admirável. Fica, então, uma provocação para a gente pensar, né? Inspirada por essa trajetória toda, se o foco da Anália Franco era capacitar para a autossuficiência, para a pessoa seguir o próprio caminho, como que os projetos sociais, a filantropia de hoje, podem se inspirar mais nesse modelo? Boa pergunta. Como a gente pode, além da assistência imediata, para gerar transformações mais profundas, mais duradouras na vida das pessoas, das comunidades? É algo importante para se pensar, né? Com certeza, uma reflexão muito válida. Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online. www.luzespirita.org.br